Boa noite, meu querido, minha querida. Para você que não me conhece, meu nome é Maurício. Eu sou pastor da Igreja Batista Pão da Vida, em Campo Grande. É um prazer recebê-los na nossa casa, ainda que virtualmente. E é um prazer também estar junto com você nessa noite. Boa noite. Bom, meu nome é Daniela, nós somos da Igreja Batista Pão da Vida. E hoje nós estaremos mais uma vez juntos num formato um pouquinho diferente, dando início a uma série de estudos que pretendemos fazer juntos nesses dias da Palavra de Deus. Amém? Nós queremos falar a você nesses dias a respeito de o que se tem falado muito ou o que muito temos ouvido a respeito dos últimos dias. Mas antes de entrarmos na ministração dos últimos dias, eu quero orar com você. Nós temos um projeto de oração que é Movendo o Incensário. E desde que começou a pandemia, a Covid, nós temos orado. Nós como igreja, como ministério, nós temos orado por você, temos orado pela sua família. Nós temos orado para que os nossos sejam guardados em Cristo Jesus nessa pandemia. Nós temos orado para que o suprimento fiel de Deus chegue à sua casa, chegue à nossa família, chegue a cada um de nós, até mesmo para aqueles que são empresários nesse tempo, que sofrem também com a questão do comércio, que não está abrindo, os comerciantes, isso. E nós temos orado também, e nós começaremos a partir dessa semana, nós com uma convocação do nosso pastor presidente. Se você ainda não assistiu, assista no YouTube a ministração dele dos últimos dias, da segunda-feira, do domingo, para isso, na Chama Viva TV, e no canal dele, Onéas César Filho, para que você entenda o que nós estamos orando nesses dias. Nós começaremos a orar pedindo ao Senhor para que nós possamos congregar novamente, que nós possamos estar debaixo do mesmo teto físico, que nós possamos voltar à nossa adoração no templo, juntos como irmãos e amados. Mas eu tenho, como eu falei no domingo, na última ministração, nesse tempo, é importante que quando voltarmos, que nós possamos voltar diferentes, não mais os mesmos, que nós possamos voltar sabendo qual é a nossa posição como filhos de Deus, para podermos nos abençoar mutuamente. Amém. Para que a minha vida seja bênção na sua vida, para que a sua vida seja bênção na minha vida e na vida de muitos mais, porque nesse tempo nós vamos voltar ao templo, nós vamos voltar a congregar no mesmo lugar geográfico, em segurança. É bom lembrar disso, em segurança. Nós não vamos passar por cima das leis que estão vigentes, nós somos obedientes, como o nosso pastor presidente disse, mas nós só vamos voltar no momento em que houver a liberação da lei. Mas nós estamos orando nesses dias para que esse tempo seja reduzido, para que a gente possa voltar o mais rápido possível a estar congregando, abençoando mutuamente. E assim como nós vamos voltar, eu creio que muitos também vão voltar. E eu quero, de uma forma profética, falar que muitos também vão precisar da sua força, do seu apoio, da sua ajuda, da bênção que Deus tem derramado sobre a sua vida. E eu quero orar nesse momento por isso. Quero orar para que o Senhor nos faça retornar com segurança, com alegria e cheios da sua unção. Pai, nós como igreja, como corpo nessa noite, nós oramos, Deus, para, em primeiro lugar, sermos mexidos, tocados, moldados e fortalecidos pelo Senhor. Amém, Pai. Que aquilo que nesses dias em nós, em cada um de nós, precisar ser abalado, que seja abalado, Senhor. Amém. Para que aquilo que precisa permanecer firme seja fortificado e fortalecido ainda mais em Cristo Jesus. Amém, Pai. Te pedimos, Pai, que em breve possamos ter a alegria de ver as portas do templo aberta novamente, para que possamos juntos
congregar, que possamos juntos nos abençoar, que possamos juntos, Senhor, viver a excelência da Tua palavra. Amém. Pai querido, que a ação do Teu Espírito, que o mover do Teu Espírito, que a manifestação dos dons espirituais também se façam presente nesse momento do retorno, Deus. Amém, Deus. Que aqueles que porventura, no longo do tempo da sua história ou da sua caminhada, tenham se esfriado, que seja esse um tempo de restauração, como nós ministramos nos 2 domingos, um tempo de relacionamento íntimo e crescente, para que aqueles que buscam ao Senhor, que já têm encontrado, possam te buscar e te adorar em espírito e em verdade. Mas para aqueles que estarão chegando e se somando a nós no momento em que as portas estiverem abertas, que possam encontrar a igreja do Senhor fortalecida, amém, sustentada, íntegra, verdadeira, amém, Senhor, alimentando, amém, a muitos segundo a Tua palavra e amém, conforme a Tua palavra. Amém. Eu te peço, Senhor, que esses dias da quarentena sejam dias abreviados, Deus, para que em segurança e no tempo do Senhor possamos estar, amém, de volta, no lugar onde podemos congregar juntos e manifestar entre nós a manifestação do Teu amor e do Teu poder. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, Pai. Nós descansamos o nosso coração no Senhor. Porque nós podemos dizer nessa noite que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor mesmo vai completar. A boa obra que o Senhor começou na vida da igreja, o Senhor mesmo vai completar. Amém. E é por isso, Pai, que nós oramos nessa noite, para que os Teus filhos possam voltar a congregar. Não apenas o nosso ministério, não apenas o Ministério Chama Viva, Senhor, mas todas as demais igrejas que têm clamado por isso, Deus. Porque nós amamos estar juntos como corpo. Porque o corpo não anda isolado, cada órgão ou cada membro, mas o corpo anda e caminha em unidade. Deus querido, e que essa unidade possa ser espiritual, mas que essa unidade possa ser física também. Uns sustentando e abraçando aos outros, abençoando uns aos outros, Pai. É o que nós te pedimos e continuamos a pedir, Deus, que o Senhor fortaleça cada um dos Teus filhos, amém, suprindo em todas as coisas e livrando também nesse tempo da quarentena, amém, de todo o mal. Amém. Assim é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E te pedimos ainda, Pai, fala aos nossos corações nesses dias, amém, conforme a Tua palavra santa, justa e verdadeira. Amém. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Nós estamos nesses dias mudando um pouco a nossa dinâmica de live, porque nós julgamos por bem falar algo que nesses dias tem sido tratado muito. Tem sido falado muito a respeito dos últimos dias. E o que são os últimos dias? Será que nós já estamos vivendo esses últimos dias? Sim, só para dar uma orientação, a nossa produção deu alguns recadinhos para nós lembrar. Nossa contra-regra ali, ó, a gente na tentativa de acertar, a gente vai errar um pouco. Sem problema. Então, assim, nós gostaríamos de pedir, né, durante esses estudos, você vai ver que a gente vai tentar fazer um formato um pouco diferente, até para que você possa participar, né? É um estudo bíblico, nós vamos discorrer sobre um tema das Escrituras, mas para que você possa participar. Para isso, a gente vai pedir algumas coisas, que você compartilhe, né, no seu Instagram, né, para outras pessoas poderem... E se você não sabe compartilhar, lá embaixo tem uma setinha do lado da caixa de mensagem, né? Então dá uma setinha lá para alguém e compartilha. Isso, no Instagram, no Facebook. E participar, você poderá participar. Se você quiser colocar alguma questão, alguma pergunta relacionada ao tema que nós vamos falar hoje, nas próximas semanas, no Instagram, você vai ter que colocar na caixa de perguntas. Tem um quadradinho com uma interrogaçãozinha lá embaixo. Não coloque nos comentários do Instagram, porque senão depois fica difícil de nós
visualizarmos. Então coloque, se você quiser colocar alguma pergunta, na caixa de perguntas do Instagram. No Facebook você pode colocar nos comentários e a gente vai depois avaliar as questões. Se forem respondidas ao longo do estudo, ok. Se não forem, a gente nas próximas semanas vai estar podendo trazer esses questionamentos e inserir no nosso estudo dentro das nossas possibilidades, ok? Ok. Eu sei que até o final dessa live eu vou estar com a minha perna inchada, levando um monte de chute aqui embaixo. Tô brincando. A gente está numa mudança na live para que a gente possa ministrar a respeito dos últimos dias, né? Algumas informações são importantes, são necessárias, para que a gente possa viver como igreja, entendendo no tempo em que período nós estamos da história bíblica, ou em que período nós estamos da manifestação de Cristo sobre nós. A gente tem ouvido falar muito a respeito de últimos dias. Se fala muito sobre últimos dias, a gente vê muitas pessoas comentando, até mesmo em algumas reportagens a gente ouve as pessoas desesperadas de um lado para o outro, dizendo assim, são esses os últimos dias, né? E as pessoas estão muito aí nesse afã dos últimos dias. E a palavra de Deus fala a respeito dos últimos dias. E que tempo é esse? A nossa proposta é definir, segundo a palavra, ou estabelecer, segundo a palavra, que tempo é esses dias? O que é que a palavra de Deus fala a respeito dos últimos dias? Será que é apenas algo que aponta para o futuro? Né? Os últimos dias é algo que vai acontecer lá na frente? Ou será que já estamos vivendo os últimos dias? Ou quando é que os últimos dias, de fato e de verdade, conforme a Bíblia, já se iniciaram? A ideia e a proposta dessas lives durante essas quintas-feiras não é trazer aqui um estudo sobre escatologia, né? É bom lembrar que escatologia, ela se propõe ao estudo dos eventos relacionados ao fim, né? Então nós não vamos aqui entrar nas posições teológicas de escatologia. Nós vamos estar aqui nesses dias falando a respeito do que são esses últimos dias, que a palavra de Deus menciona e como nós podemos viver bem como igreja do Senhor no que a palavra de Deus fala a respeito dos últimos dias. Entender bem o tempo que estamos vivendo e que tempo é esse que nós estamos vivendo segundo as Escrituras. E nos posicionar nesse tempo de acordo com as Escrituras e com os ensinos de Jesus. Amém. O que Jesus fala que aconteceria nos chamados últimos dias e como a igreja deveria se portar, ou como a igreja deveria agir, como eu e você que estamos em Cristo Jesus deveríamos agir nesse período que a palavra chama em relação a últimos dias. Então nós vamos começar sabendo em que período nós estamos, né? Eu gostaria que, se você tem a sua Bíblia aí, abra em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, a contar do versículo 1. E eu quero dizer para você também, nesses dias, se você puder, tenha a sua Bíblia ao lado, ou talvez você esteja aí voltando do seu trabalho, ou em algum momento onde não tem a Bíblia, você vai poder rever a live tranquilamente lá pelo YouTube, pelos outros canais também, mas esteja anotando, porque alguns versículos a gente vai falar rápido, e aí seria bom você anotar todos os versículos que nós vamos estar indicando aqui para esse estudo, até mesmo para depois você poder acompanhar tranquilamente, ler cada um detalhadamente e entender não apenas o texto, mas compreender também todo o contexto do que as Escrituras estão falando para esse tempo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e lembrando, mais uma vez, você pode preparar as suas perguntas e mandar aí, ou pelos comentários do Facebook, porque ficam registrados lá, ou então pela caixa de pergunta, 2 pontinhos de interrogação ou 1 pontinho
interrogação do Instagram ao lado da caixa de comentário, ok? Segundo aos Coríntios... 2 Timóteo, desculpe. 2 Timóteo, obrigado, Dani. 2 Timóteo, no capítulo 3, a contar do versículo 1, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí Paulo dá até uma recomendação a Timóteo, né? Afaste-se desses também. Timóteo era um jovem pastor que estava em Éfeso, e depois mais à frente a gente vai ver isso com calma. Paulo estava escrevendo para Timóteo em Éfeso, e estava falando a Timóteo, advertindo a Timóteo e a igreja também de Éfeso, através de Timóteo, e isso se estende a mim e a você, a respeito dos últimos dias, que se levantariam homens com todas essas características, né? Com todas essas características. E aí nós podemos... Dias terríveis, ele chama, né? Isso. Ou algumas versões dizem trabalhosos. Isso. E aí a gente pode olhar assim e alguns podem até perguntar, que dias são esses? Porque se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver pessoas com essas características. Talvez aí perto de você, na sua vizinhança, no seu trabalho, em algum lugar próximo, tenham pessoas assim. Ok? E Atos, né? Eu gostaria que você abrisse lá, lê pra gente, por favor, Dani. Atos, no capítulo 2, dos versículos 17 ao versículo 21, e aí nós vemos se Paulo está falando a Timóteo a respeito dos últimos dias, e nós afirmamos hoje que temos ao nosso redor pessoas que têm essa característica, então isso significa que estamos vivendo os últimos dias. E quando se deu o início desses últimos dias? Lê pra gente Atos capítulo 2, no versículos 17 ao versículo 21. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeiro eu gostaria de compartilhar com você o contexto do que está acontecendo aqui em Atos. Se você lembrar bem, Jesus no capítulo 1, no versículo 8, Jesus deu uma ordem à sua igreja, deu uma ordem aos seus discípulos. Eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E uma vez que eles fossem revestidos de poder, eles seriam testemunhas do Evangelho de Cristo, testemunhas da ressurreição de Cristo, testemunhas da salvação mediante a Cristo Jesus. E eles seriam testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até Judeia e até os confins da terra. Eles sairiam daquele lugar chamado Jerusalém e eles alcançariam até os confins da terra. E eles ouvem a palavra de Jesus e eles permanecem ali obedientes à voz de Cristo, submissos à fala de Jesus, submissos à palavra profética de Jesus, e eles aguardam naquele lugar. Eles estão em Jerusalém. Em Jerusalém. E alguns dias depois,
acontece aqui o que está sendo relatado em Atos capítulo 2, onde se dá o início, como a gente diz assim, oficial da igreja, né, com a descida do Espírito Santo. Mas que evento foi esse? Nós falamos assim, foi o dia de Pentecoste. Mas esse era um período onde os judeus que estavam em todas as regiões saíam dos seus lugares e iam até Jerusalém para adorar. Porque esse período era a festa de Sucote, né? Ou a festa das cabanas, ou a festa das semanas, perdão, a festa das semanas ou a festa da colheita, né? E a partir daí, essa festa também se dava 50 dias após a festa da Páscoa. Então, por isso que é Pentecoste, 50 dias após o período da Páscoa. E foi um período da celebração da festa das colheitas, de onde vinham os judeus de diversos lugares a Jerusalém para adorar ao Senhor e agradecer ao Senhor pelo que Deus havia feito num período de colheita maravilhosa e abundante. E nesse momento, aprove a Deus também iniciar o tempo da igreja, num período também de colheita, e a gente vê uma colheita fantástica e maravilhosa em Deus quando acontece esse evento. Mas aqui, a igreja do Senhor, ela é revestida de poder. Lembre-se disso. A igreja aqui, ela é revestida de poder. A unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a igreja. E aqui, Pedro começa a anunciar algo porque a ministração ou a ação do Espírito Santo sobre a igreja fez com que cada um pudesse falar em outras línguas. E aqueles que estavam ali de outras nações ou de outros povos, indo para Jerusalém adorar, começaram a ouvir aqueles homens falando, cada um na sua própria língua. Só que haviam alguns religiosos no lugar que começaram a dizer que aqueles homens estavam embriagados, que estavam bêbados. E aí, nesse momento, Pedro toma a palavra e Pedro começa a anunciar a manifestação ou o início da igreja através do profeta Joel. Na verdade, Pedro, né, o que você está falando, Pedro explica o que está acontecendo. Esse texto que nós lemos, dos versículos 17 a 21, Pedro explica o que aconteceu, né, naquele momento. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa de Jesus, que eles seriam revestidos de poder. E é o que acontece ali. Sim. Línguas repartidas como de fogo vêm sobre eles começam a falar em outras línguas, são cheios do Espírito Santo, e as pessoas não entendem. E nós lemos o texto antes, né, um pouco, mas é um texto que a maioria conhece. Esse texto é Pedro explicando o que estava acontecendo. Isso que está acontecendo, que vocês estão vendo homens falando em outras línguas e eles entendiam, eles falarem as maravilhas de Deus em outras línguas. Ele diz, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Está lá em Joel, no capítulo 2. Se você quiser, anota Joel 2, 28 a 32. E aí, Pedro está falando a respeito dessa profecia de Joel, a respeito dos últimos dias. Então nós podemos entender e compreender que os últimos dias começaram nesse momento, onde a profecia de Joel se cumpre na manifestação do poder do Espírito Santo que desce sobre a igreja e inicia um novo tempo, ou eu me atreveria em dizer aqui, o tempo de uma nova colheita, né? O tempo da igreja do Senhor. Os últimos dias, eles já começaram. Os últimos dias começaram com a inauguração da igreja, ou seja, ao cumprimento da profecia de Joel. Então, voltando à pergunta, né, inicial, o que são os últimos dias? Quais são os últimos dias? Se os últimos dias
E aqui a palavra do apóstolo Pedro, que utiliza o profeta Joel para explicar o que estava acontecendo, ele começa dizendo: o que está acontecendo é o que foi predito por Joel nos últimos dias. Então, no início da igreja, eles estavam, há 2000 anos atrás, eles estavam vivendo o cumprimento dessa palavra, o início dos últimos dias. E nós, 2000 anos depois, estamos aonde? Vivendo os últimos dias. O que são, então, os últimos dias, né? O que significa isso? É claro que nessa profecia que nós lemos aqui, que está lá em Joel, e Pedro está descrevendo aqui, citando, tem muitas coisas que ainda estão reservadas para um tempo do fim. Alguns acontecimentos, mas nós entendemos aqui que os últimos dias é a era da igreja. Essa palavra foi dita quando a igreja foi revestida de poder para ser testemunha de Jesus. E esse é o papel da igreja na terra. Então, o que são os últimos dias? São os tempos que nós estamos vivendo. Nós vivemos 2000 anos depois do início dos últimos dias. Os últimos dias fala de um tempo, ou um período, ou uma dispensação, que é o tempo da igreja, da manifestação dos filhos de Deus sobre a terra, até que chegue o fim, e a gente vai falar disso, o dia do Senhor. E aí, voltando lá para 2 Timóteo, vamos lá para a carta de Paulo a Timóteo. Nós começamos falando do capítulo 3, versículo 1. Nos últimos dias, essa realidade estaria presente. Desde aquele tempo, nós vemos essa realidade na história da humanidade e na Bíblia, na história da igreja. Cada dia, e é importante a gente entender isso, que essa é uma realidade que se agrava com o tempo, mas nós já vivemos essa realidade. A igreja para a qual Paulo está escrevendo, direcionando a carta a Timóteo, pastor da igreja, mas também a igreja já vivia essa realidade, porque logo depois da descrição desses, Paulo vai dizer assim: são esses os que se introduzem pelas casas no meio da igreja. Então eles já viviam essa realidade, nós também já vivemos. Por que a gente está falando isso? Porque a gente estava conversando a respeito, né? E é muito interessante. Eu cresci no evangelho, talvez você também, ou ouça muito essa expressão, como hoje a gente tem ouvido, e parece que a gente sempre imagina os últimos dias como algo que ainda virá no futuro. Não, os últimos dias são os dias que nós, a igreja de Jesus, vivemos sobre a terra, porque depois desse tempo não haverá outro. É o tempo que antecede o fim, ou os eventos do fim, e é o tempo de Deus. E nós vamos chegar lá, a Bíblia fala sobre isso, o tempo de Deus para nós, o tempo de Deus para a humanidade, o tempo da graça e da misericórdia de Deus. Volte um pouquinho aí, primeira carta de Timóteo, nós lemos um texto da segunda carta, no capítulo 4. E é só lembrar que Paulo, não apenas Paulo, mas os demais apóstolos também, eles combatiam esses homens de forma contundente. Homens que se levantavam na igreja, eram falsos profetas, eram homens que introduziam, como a própria palavra diz, doutrinas de demônios. E doutrinas de demônios não são, como eu poderia dizer, algo extremamente na cara, visível, que é contrário ao evangelho. Eram coisas sutis, coisas simples, aparentemente simples, mas com um peso tremendo, como, por exemplo, se circuncidar, que era uma prática judaica, o guardar dias. Eram coisas que Paulo e os demais apóstolos, eles combatiam, que eram os chamados judaizantes, que já se introduziam na igreja para mudar a pregação pura e simples do evangelho, a pregação de Cristo Jesus. Desde esse tempo do início da igreja, nós vemos todas essas coisas e realidades sendo introduzidas na igreja, e não é diferente dos nossos dias. Na primeira carta de Paulo, então, a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, que são esses. Então Paulo não está apontando para um tempo que ainda virá, mas que eles já vivenciavam, e nós também. Então nós não esperamos por um tempo
onde isso ainda vai acontecer, mas um tempo onde isso já acontecia e hoje continua acontecendo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos ou nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E descreveu uma série de coisas. E interessante quando a gente lê isso, e ontem mesmo quando nós estávamos lendo esses textos, né? Ela falou assim, mas tem alguma profecia específica em relação a isso? Porque quando nós lemos, de fato é essa ideia que traz, né? O Espírito nos diz claramente. Primeiro, a gente precisa entender, né, uma manifestação, uma direção, né, da palavra profética aqui, através da vida de Paulo e dos apóstolos, onde a palavra estava sendo, a palavra que nós temos escrita aqui hoje, né, estava sendo escrita. Mas, de fato, Paulo fala a respeito disso lá em Atos, e eu queria que você anotasse, Atos, depois você pode ler. 20, Atos 20, do 28 a 31, que diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Isso já estava acontecendo. É bom a gente lembrar que Timóteo, ele estava em Éfeso, né? Timóteo era pastor de uma igreja na cidade de Éfeso. E aqui Paulo está escrevendo, aqui em Atos, quando Lucas, na verdade, está escrevendo Atos, e é uma das viagens missionárias de Paulo, Paulo está em Éfeso, está recomendando a igreja de Timóteo estar ali definitivamente como pastor do rebanho. Paulo está advertindo a igreja em Éfeso que ela permaneça atenta, porque lobos vorazes se introduziriam no meio do rebanho. Ok, então entendemos isso, né? Há uma profecia. Paulo já havia falado aos anciãos da igreja de Éfeso, e ele escreve agora ao pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, a um dos presbíteros, pastores, falando de homens que se introduziriam, lobos ferozes, isso logo depois da sua partida. Então esses dias já começaram a ser vivenciados pela igreja do primeiro século, e nós também temos vivenciado esses dias. Voltando lá, as cartas de Paulo a Timóteo, eu quero ler um último texto, e só lembrando, né? Anote os textos, depois você lê com mais calma, por enquanto acompanhe conosco. 2 Timóteo capítulo 4, é o último capítulo da carta de Paulo a Timóteo. A partir do versículo 2, ele fala novamente a Timóteo, ao pastor Timóteo: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, histórias inventadas ou fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Isso aconteceu quando? Isso aconteceu quando, pastor? Isso está falando de só nesse tempo nosso da igreja? Não, aqui no tempo de Paulo, no tempo de Timóteo vivenciou, Tito vivenciou, João vivenciou, Pedro vivenciou. E nós vemos em todas as cartas do Novo Testamento a preocupação dos apóstolos em combater isso, falsos ensinamentos, falsas doutrinas que contrariam a verdade do Evangelho. Isso é a realidade dos últimos dias, a realidade do tempo da igreja. Eu queria ir com você agora lá para Hebreus. Carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta escrita, capítulo 1, aos judeus cristãos, né, a todos os judeus cristãos do primeiro século. E o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, enfatiza a supremacia de Cristo. E na carta aos Hebreus a gente vê muito claramente essa exposição
dos tempos de Deus sobre a humanidade, do tempo da antiga aliança, onde Deus se manifestou ao homem e preparou a humanidade para o surgimento do Messias e para a efetivação da nova aliança. E o tempo da nova aliança em Cristo Jesus, que é o tempo que nós vivemos, que é o tempo da igreja, e que a gente viu, né, o surgimento da igreja e Jesus instaurando esse tempo. Hebreus 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então o autor aos Hebreus está falando de uma dispensação, que é a antiga aliança, onde Deus falou de muitas maneiras através dos profetas. Nós temos isso registrado na nossa Bíblia. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. O Filho é o verbo que se fez carne, a própria palavra. Então o autor dos Hebreus, ele começa mostrando essa distinção entre o tempo da antiga aliança, o tempo da manifestação de Deus na antiga aliança, e um novo tempo, o tempo da nova aliança, que é o tempo em que nós vivemos. E eu queria partir lá para Hebreus 8. Enquanto você abre Hebreus 8, para a gente entender isso melhor. Eu só queria falar para você que não há outra pregação para esses dias, ou outra anunciação a não ser Cristo Jesus. Paulo, ele vai dizer, né, em uma das suas cartas, que mesmo se ele ou se um anjo viesse com outro evangelho, fosse anátema, fosse maldito, né? Porque não há outro fundamento a não ser Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a história da igreja, né, ou para os últimos dias, a contar lá da igreja de Atos, nós vemos na história da igreja homens se levantando com a aparência de santos, de humildes, introduzindo doutrinas de demônios. Né? E não apenas no período de Paulo, no período de Timóteo, mas nós vemos no decorrer da história. E isso não é diferente nos nossos dias. Né? Nós não queremos aqui abordar A, B ou C, mas se nós observarmos os nossos dias, existem também algumas doutrinas que estão sendo colocadas, permeando em meio à igreja, como doutrinas com aparência de santidade, de justificação, que anulam de Cristo, isso aí, que anulam a centralidade, ou seja, anulam a superioridade de Cristo. Não existe outro evangelho a não ser Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e nos dá a vida eterna. E voltará. Não podemos esquecer disso. Maranata. Amém. Nós vamos continuar na próxima semana, mas vamos fechar até onde precisamos hoje aqui, para que a gente consiga fechar um entendimento. Hebreus 8, lembrando que Hebreus fala da supremacia de Cristo, e nesse texto de Hebreus 8, a contar do verso 8, o autor de Hebreus, ele vai citar uma profecia que está lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31, ele vai citar essa profecia para mostrar essa dispensação, essas dispensações da antiga aliança e da nova aliança em Cristo Jesus. E ele diz: Deus, porém, achou o povo em falta e disse, e aí ele começa a citar o profeta Jeremias: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Versículo 10. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Então ele vai anunciar, ele está lembrando a igreja aqui de qual é a nova aliança. Depois daqueles dias. Essa é a aliança que farei depois daqueles dias. Ou seja, são outros dias. São os dias da igreja. É a era da igreja, da nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Que aliança é essa? Que eu farei depois daqueles dias. Aqueles dias passaram, os dias da nova aliança, declara o Senhor. Porém, minhas leis
em sua mente e as escreverei em seu coração, serem o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que Deus está falando aqui, na nova aliança, o homem em Cristo viveria a realidade do Espírito presente em nós. Quando isso aconteceu? Lá em Atos capítulo... A gente vê em Atos capítulo 2 a descida do Espírito, o cumprimento da promessa. E a partir de então, todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador faz parte da igreja de Jesus, faz parte da família de Deus e tem o Espírito Santo. Então a lei do Senhor em seus corações é essa realidade da nova aliança. É a realidade desse tempo que é a era da igreja. Depois desses dias seria inaugurado um novo tempo. Então nós não estamos esperando um tempo que virá. Nós já vivemos esse tempo hoje, onde o Espírito está em nós para um propósito. E é bom completar o capítulo 8, o versículo 13, que diz assim: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está pronto a desaparecer. Ou seja, a nova aliança, ela fez com que a aliança anterior se tornasse antiquada. Deu lugar à nova aliança. E nós estamos vivendo nesse tempo. Como a Dani disse, nós vivemos na dispensação da graça e nós vivemos a realidade do tempo da igreja. E esses são os últimos dias, né? É até interessante essa expressão, talvez últimos dias, né? Usada pela igreja primitiva 2000 anos atrás, mostra pra gente até essa ideia que a igreja carregava desde o início de que nós estamos aguardando o fim. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor. E nós vivemos os mesmos dias até hoje. Como temos vivido esses dias? Vai ser o tema da nossa próxima semana. Mas como temos vivido esses dias? Qual é a nossa esperança? O que nós aguardamos? Aguardamos um tempo onde as coisas vão piorar? Não, nós já vivemos esse tempo. Nós aguardamos o nosso Senhor retornar. Mateus 24. Enquanto você abre Mateus 24... Já abri. Que beleza, rápido. É bom também a gente saber que quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, uma das doutrinas ou um dos eventos assim falsos que se permeava em meio à igreja e desde o seu início é que para alguns Jesus já tinha vindo. Ou seja, viva a sua vida, tinha voltado isso. Viva a sua vida de qualquer forma, porque afinal de contas ele já voltou. E uma outra rapaz, fica tranquilo, não vai voltar tão cedo, faz o que tu quiser. Como a gente costuma usar na expressão popular, mete o pé na jaca. Só que a igreja como um todo e durante a história, ela tem se preocupado, e aqueles que estão firmes no Senhor, não pelo evento necessariamente da vinda de Jesus, mas viver esses últimos dias preparados para a vinda de Jesus, porque nós não sabemos quando ele vem, né? Nós não sabemos quando se dará esse evento, mas uma coisa sabemos, assim como a igreja lá de Atos e no decorrer da história sabia, ele vem. A qualquer momento ele virá. Mateus 24, nós não vamos ler esse texto todo, né? Mas você pode ler em casa como um exercício aí para você. É um texto que fala do fim dos tempos. Os discípulos aqui questionam a Jesus e perguntam a Jesus, né, quando aconteceriam essas coisas, né? Os discípulos tinham mostrado a Jesus o templo, né? E Jesus diz, olha, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam, como vai acontecer essas coisas? Quando será a sua vinda? Quando será o fim? E Jesus começa a falar, respondendo aos discípulos. Eles perguntam, qual será o sinal da tua vinda? O sinal do fim dos tempos? E Jesus começa a falar aos discípulos para eles terem cuidado, para que eles não fossem enganados. E ele começa a falar de sinais que aconteceriam, né? Jesus fala de fomes, de pestes, de terremotos, coisas ruins
ruins, que muitos viriam em seu nome, dizendo que eram o Cristo. Jesus diz, não se enganem. E aí, Jesus diz, não tenham medo. E no versículo 8, Jesus diz assim, olha, no versículo 6, Jesus diz, não tenham medo. Versículo 6, o finalzinho do versículo 6, Jesus vai dizer que é necessário que tenham guerras, rumores de guerras, mas não se amedrontem, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E aí ele vai dizer, nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, pestes em vários lugares. Tudo isso, versículo 8, será o início das dores. O que Jesus está dizendo? Essa realidade que Jesus começa a descrever a partir da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 da era cristã, Jesus começa a descrever coisas que se cumpriram e continuam se cumprindo até hoje. Então Jesus está dizendo que o início das dores começou aqui. O início das dores começou na época dos discípulos, começou no tempo dos discípulos, começou no tempo da igreja. E Jesus está dizendo, mas ainda não é o fim. Por isso, não se amedrontem. Ou seja, Jesus está nos mostrando que o tempo da igreja, e começou lá com os seus discípulos, com a igreja do primeiro século, faz parte do que nós chamamos dos últimos dias, da era do tempo da igreja. E Jesus chama de início das dores. Ou seja, esse tempo vai se agravar, mas não se espantem, sejam luz em meio às trevas. Nós temos várias outras passagens bíblicas que falam a respeito disso. Eu vou só citar algumas, se você quiser anotar, depois você lê. 1 Coríntios 10, 11, que fala sobre o fim dos tempos, ou os finais dos séculos. Paulo está dizendo aqui aos Coríntios sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ele está na igreja, ou seja, os últimos dias, o fim dos tempos começou com a igreja. 1 Pedro 1, 20, o apóstolo Pedro também vai falar sobre isso. 1 João 2, 18, aonde João vai usar uma expressão sobre a última hora, sobre onde se levantariam anticristos que saíam do meio da igreja. Então ele está falando a última hora, ele usa uma outra expressão, mas também para falar da dispensação ou da era da igreja. Bom, então, enfim, qual é a conclusão que nós queríamos chegar hoje? Que hoje nós vivemos aonde? Nos últimos dias? Ou várias outras expressões que esses textos nos trazem, no fim dos tempos, no início das dores, que ainda se agravariam. Nós não estamos esperando os últimos dias. Nós já vivemos esse tempo dos últimos dias até que venha o dia do Senhor, ou como alguns textos bíblicos chamam do grande e terrível dia do Senhor, ou até que venha o fim, como Jesus falou em Mateus 24, que ainda não é o fim, ou o último dia. Essa será a volta de Cristo. A gente não está falando de um dia, né, de 24 horas, ou um dia específico, mas de um tempo do fim, que será inaugurado com a volta de Cristo e todos os eventos finais que acontecerão a partir da volta de Cristo. Esse é o que a Bíblia chama do dia do Senhor. E é por isso que nós falamos e temos repetido de forma contínua: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que vivemos nos últimos dias. E esses últimos dias é uma preparação para a vinda de Cristo, para a vinda de Jesus, para a volta de Jesus, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, que somos nós. Você que nos ouve nessa noite, você que está nos ouvindo nessa noite, saiba que nós temos orado por você. Nós temos orado pela sua casa, nós temos orado pela sua família e temos também trazido a você o entendimento do que são os dias que nós estamos vivendo. É o nosso desejo, né? Isso. E o que... Pode deixar, posso encerrar? E o que nós queremos
com isso, com a ministração dos últimos dias, é que você se posicione. Não é para colocar medo no seu coração. Eu quero usar a expressão de Jesus aos seus discípulos: não temam. Não é para colocar o temor ao seu coração, mas é para colocar no seu coração o entendimento de que todos nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos de um Salvador. E cremos que, como eu digo lá em Pão da Vida, Jesus está mais próximo da sua vinda do que estava no período dos apóstolos. E nós continuamos a crer que Ele está voltando. Amém? Eu queria encerrar fazendo a citação de mais um texto, o próximo a gente deixa para outra semana, que está lá em Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, que nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias é a era da igreja, é a dispensação da graça. E Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, é aquele texto em que Jesus entra na sinagoga e é dado a ele para ser lido o rolo do profeta Isaías, e ele abre, e é a profecia de Isaías que está lá em Isaías 61, e Jesus começa a dizer, a ler o texto de Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, proclamar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O texto de Isaías continua dizendo: o ano da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus fala até esse ponto. E a proclamar o ano da graça do Senhor. E o livro é fechado, e fecha-se o rolo, né? E Jesus declara uma palavra: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que Jesus está dizendo? É que a partir dele, a partir da nova aliança, e todos aqueles que creem em Jesus e vivem nessa fé, fazem parte da igreja de Cristo, estão vivendo o ano da graça do Senhor. Amém. Ou o ano aceitável do Senhor, ou como diz Isaías, o ano da bondade do Senhor, porque vai chegar o dia da vingança do nosso Deus, que é o dia do Senhor. Mas nós estamos na dispensação da graça, no ano da graça do Senhor. E qual é o nosso papel como igreja nesse tempo? É andar como Jesus andou. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. O nosso papel como igreja é anunciar a mensagem da cruz, é anunciar a mensagem do Evangelho, é anunciar a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Lá no texto de Atos que nós iniciamos a leitura, depois que Pedro fala de Joel e ele explica o que acontece, ele prega, fala sobre Jesus que foi morto por eles, né? Foi condenado e morto, e prega um evangelho. Aqueles homens dizem: e agora, o que faremos? Como seremos salvos? Pedro diz: arrependam-se, sejam batizados, recebam dessa graça salvadora, façam parte da família de Cristo e recebam o poder do Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas de Jesus nesse tempo. Amém? Os últimos dias são esses dias, não dias para nós nos assustarmos. Como viver nesses últimos dias será o tema da próxima semana. Mas eu só queria falar mais uma coisa, né, antes do Maurício encerrar. A palavra que Jesus disse: viva sem medo, vocês têm uma eterna esperança. Essa palavra, e eu queria só deixar uma coisa assim muito clara: nós não estamos tentando ou minimizando a dor de ninguém ou os sentimentos de ninguém, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, é real. As pessoas estão sofrendo e sofrem em diversos lugares do mundo. As pessoas têm medo, talvez você tenha medo, se sinta ansioso. Jesus também não está minimizando o sofrimento de ninguém. O que Jesus está dizendo é: você tem uma bendita e eterna esperança. Confie em mim, não deixe que o medo domine a sua vida. Entenda que você é a igreja de Jesus nesse tempo, que nós estamos nos últimos dias, sim. São tempos terríveis, sim. São tempos trabalhosos, sim. Mas nós temos uma bendita e eterna esperança, e é nisso que nós confiamos.
E o nosso papel é anunciar um ano aceitável do Senhor, é anunciar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas venham a Ele, se arrependam, se convertam dos seus pecados, entendam o amor de Deus e vivam debaixo do poder do Espírito Santo, anunciando a graça salvadora do Senhor. Essa é ser a igreja de Jesus nesse tempo. Creia nisso, queridos. Creia nisso. Deus tem algo tremendo a fazer com a sua vida. Amém. Apenas creia e entregue o seu coração ao Senhor. Creia no Senhor Jesus como autor e consumador da sua fé. Amém. Entrega a sua vida a Ele. Creia nele e deixa Ele realizar todas as coisas que Ele tem a realizar. Amém. Amém? Amém. Se você gostou dessa live, compartilha, manda pra gente as perguntas. Se você tem alguma pergunta, manda aí nas instruções que nós demos, tanto na caixa de perguntas do Instagram, quanto na caixa de comentário lá do Facebook. E para você que entrou depois nessa live, as lives estão sendo gravadas no YouTube, no IGTV, que é do Instagram, e também no Facebook. Eu quero orar com você nesse instante. Quero orar para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja aguardando você nesses dias. Amém. Pai, nós te louvamos por esse momento rico. Amém, Pai. Gostoso, agradável. Obrigada, Pai, pela tua palavra. E que cada coração que nos ouve nessa noite, onde podemos compartilhar do pão vivo que desceu do céu, podemos compartilhar de Jesus nessa noite, amém, nessa mesa, de uma forma tão maravilhosa, tão simples, tão comum, mas não podemos deixar de crer que tão poderosa. Amém. Deus, que a tua palavra fale nessa noite a cada coração, amém, Pai, a ponto de aqueles que precisam retornar, aqueles que estão frios, aqueles que precisam até mesmo se posicionar, possam ouvir a tua voz nesses amém, dias. Sim. Que esse seja um tempo da igreja se fortalecer na palavra, amém, Deus. Que a igreja possa se fortalecer em Cristo Jesus, aleluia, que é o Verbo vivo, para que possamos viver dias que o Senhor mesmo já sabe que viveremos, mas que em todos eles continuaremos dizendo que o Senhor é bom, amém, em todo o tempo. Que a amém, paz de Cristo, que excede a todo entendimento, esteja guardando o coração de cada um daqueles que nos ouvem nessa amém, noite, Pai. Deus, é sim, o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Eu deixo aqui um forte abraço carinhoso, gostoso, um beijo santo em você, e que o Senhor, Ele te abençoe, que Ele nos abençoe rica e abundantemente, amém? Amém. Um abraço a todos, saudades de nos encontrarmos, mas esse tempo em breve chegará, e enquanto isso, sejamos igreja do Senhor, anunciando o amor de Cristo, vivendo o amor de Cristo, amém? Deus te abençoe. Na próxima semana, como devemos viver nesses últimos dias? Coloque aí sua pergunta, seu comentário, e nos encontramos no domingo e na live aqui no nosso estudo bíblico na próxima quinta-feira, amém? Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, amém?